Paz e luz, senhores. Vídeo 55º, ou seja, 55. Falar mais um pouco sobre os marcianos, da maneira como eles acabaram conseguindo nos controlar. Quando eles vieram, eu tenho que repetir algumas coisas, tá, gente? Para poder ficar bem compreendido. Quando eles vieram para a Atlântida já estava com os novos habitantes que foram os sobreviventes da Lemúria. Esses marcianos que vieram de Marte não conseguiram acompanhar a evolução dos antigos habitantes. Os antigos lemurianos que passaram a ser atlantes. Interessante, eles poderiam continuar com o mesmo nome, né, da Lemúria, mas não. Depois eles trocaram o nome. Então era assim, enquanto os seres evoluídos usavam o hemisfério direito do cérebro, os marcianos usavam somente o lado esquerdo. E por isso se dedicaram à tecnicologia. Ou seja, eram seres mais frios, evoluíam só na técnica de fazer coisas, algumas para beneficiar as pessoas, enquanto os outros tinham certos poderes, o da intuição, a paranormalidade e outros, né? Os que haviam se desenvolvido. E os marcianos não conseguiam. Esses marcianos, eu não sei se eles tinham um gene reptiliano, porque em Marte havia reptilianos, além dos moradores lá, dos habitantes desse planeta. E foram os reptilianos que destruíram a superfície de Marte. Então, eu não sei se esses romanos teriam um gene, talvez por isso eles fossem assim pessoas frias, né? Mais frias, né? Se diz frias porque sem emoções, sem pensar espiritualmente, não evoluídas espiritualmente. Com as invenções da tecnologia, os marcianos conseguiram mudar a polaridade e os habitantes que usavam o lado direito do cérebro passaram a usar o lado esquerdo. Assim, os marcianos conseguiram isso sem que houvesse uma batalha para, vamos dizer, controlar esses habitantes atlantes. Mas sempre, então, vamos dizer, havia divisão. Agora havia uma divisão entre os antigos lemurianos, né, os atlantes. Havia uma divisão que parte desses seres que habitavam a Atlântida ficaram mais para o lado dos marcianos, desenvolvendo, achando que aquela tecnologia era melhor do que tudo. E os outros continuaram daquela sabedoria espiritual, conservando as suas emoções do amor incondicional, na calma, na paciência, na tolerância, na compreensão, etc. Então, havia uma animosidade entre os marcianos, os hebreus e
os atlantes que conseguiram conservar esta parte do lado direito do cérebro, do hemisfério direito do cérebro, o qual eles seguiam, vamos dizer. Então, houve uma época, esse cometa que veio e destruiu o pátio da Atlântida, tem um relato nos livros de Lausanne Rampa, em que relatam que houve algo que se chocou com a Terra. E eu creio que o que aconteceu, o que ele fala no livro, deve ser isso aqui que aconteceu. Porque as coisas vão se perdendo, no decorrer do tempo, vai se perdendo a memória, né, das coisas. E aí, às vezes, tem certas inverdades na verdade, que até é sem querer, porque vai se esquecendo as coisas. Então havia um cometa que, pela tecnologia dos marcianos e pelo lado espiritual dos atlantes, sabiam que estava se aproximando um cometa. Então aí as opiniões ficaram divididas. Os marcianos queriam detonar para que se evitasse chegar à Terra. Então vocês vejam que já naquela época eles eram tão evoluídos tecnicamente que podiam destruir esse cometa, que estava se aproximando aqui do planeta Terra. Os outros seguiam muito a espiritualidade e achavam que não ia acontecer, ou se acontecesse era porque Deus queria. Quer dizer, aí foi um pouco de fanatismo, né? As coisas também acontecem, não quer dizer que Deus queira que aconteça. A própria natureza. Por exemplo, uma árvore cai, está lá com as suas raizinhas e de repente ela cai, ou porque é um vento forte. Aí vem o fanático e diz, Deus assim quis. Nada, teve alguma razão para que ela caísse. Ou estava muito à superfície, no passeio, ou não tinha profundidade suas raízes, ou podia estar com ruída de cupim por dentro, ou ser uma árvore fraca devido à falta de água, qualquer coisa. Então, sabendo que esse cometa poderia prejudicar a Terra, os marcianos queriam tomar as providências, mas acabaram, porque a maioria sempre vence, né? Então acabaram ficando quietos e venceu a vontade dos atlantes. E aí, esse cometa destruiu parte da Atlântida, porque a Atlântida, ela afundou, mas não foi de uma vez, não. Porque a Atlântida, ela era um continente, mas formado de várias ilhotas. Assim também como a Lemúria, interessante. Então, ela não era um continente assim, inteiro. Não era um continente inteiro. Embora fosse um continente, ela era formada de ilhotas. Uma aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui, etc, etc. Então, parte da Atlântida tinha partes maiores e tinha uma parte maior. E onde ele caiu, justamente, foi onde tinha mais marcianos. E morreram muitos, né?
Então, após esse incidente com o cometa que destruiu parte da Atlântida, os marcianos se divorciaram dos habitantes, porque não concordaram que eles usassem a tecnologia, né, para evitar essa catástrofe que ocasionou, que resultou na perda de muitos seres. Os marcianos resolveram então assumir o controle desta dimensão. Aí começou o controle ali, porque os que concordaram que não deveria ser feito não tiveram argumento, né? Não tiveram argumento. Então, os marcianos assumiram o controle. E aí o que eles fizeram? Os marcianos resolveram criar um Merkaba sintético. Mas eles já não se lembravam como é que esse Merkaba era feito. Quando eles estavam em Marte, eles já tinham certas sabedorias. Mas havia se passado 50 mil anos da vinda para a Atlântida. Ali, enquanto eles estavam ali habitando, passaram 50 mil anos. Então era impossível, né? Aquilo que eu digo, a pessoa vai perdendo a memória, era impossível. Mas de qualquer maneira eles fizeram esse mercado. Nós todos temos também o mercado, né? O ser humano tem, não sei se os animais têm, mas a gente tem o mercado. Os pleiadianos têm o mercado deles também. Cada raça, cada raça de cada planeta, né? Deve ter. Aqui, nesta dimensão, em 1913 e em 1943, houve um experimento semelhante a esse mercado, semelhante ao que os marcianos fizeram. Porque se faz o mercado, e tem que se ligar, né? Ele é feito a energia, tá? Vou botar assim, uma coisa assim. Pronto, Pronto, uma coisa assim. Olha, o mercado, ele é feito de ligações energéticas. Então tem seus pontos onde cruzam. E eles têm que ligar alguma coisa para que isso funcione, para que essa energia, como uma corrente elétrica, ela vá. Então esse experimento Filadélfia, que com certeza já sabia alguma coisa, né? Ou então eram descendentes deles, então fizeram o experimento. E tivemos também um outro de 1983, denominado Experimento Montauk. Eu não sei se foi esse experimento Montauk, que eu já li, mas também não lembro bem, que é aquele sistema que o navio está aqui, né? Vou botar um barquinho que é mais fácil. Bom, o barco está aqui, lá pela experiência que a gente não sabe como eles fazem, ele desaparece e vai parar no outro lugar. Ele desaparece e vai para outro lugar. Pode ser para uma outra dimensão ou aqui mesmo no lugar, num outro pedaço de mar. E depois eles fazem essa coisa voltar de novo. Bom, voltando ao experimento, ao mercado dos marcianos. Vou anotar uma coisa aqui.
que é para eu colocar o título aqui do vídeo. Aí, os marcianos prepararam tudo direitinho e ligaram a chave. Mas o fluxo, né, de energia não deu certo e não houve mais controle e ocasionou uma destruição terrível. Olha só, eles reclamaram da destruição do cometa. Aí foram fazer o experimento, esse Merkaba era para, se desse certo, esse Merkaba controlaria todos os seres humanos. É meio difícil de entender isso, porque aí a pessoa tem que ter muita leitura sobre essas coisas para entender. Embora eu também fique assim, mas como pode ser? O que eu sei é, nós estamos ligados, o nosso cérebro, à rede magnética. Eu entendo o seguinte, se eles fizeram esse Merkaba, o nosso cérebro iria ficar ligado a esse Merkaba, certamente, porque eles queriam nos dominar, né? E de qualquer maneira, eles começaram a nos controlar de uma outra forma, tá? Falhou o Merkaba, mas de outra maneira eles nos controlaram. Quer dizer, a explosão foi tão grande e com energias diferentes, não é? Não era uma energia de eletricidade como nós temos hoje, né? Que teve um rompimento nos níveis dimensionais inferiores. Bom, aqui, eu não preciso nem fazer. Vamos lá para a Terra que é melhor. A Terra está aqui. Nós temos outras dimensões. Ou elas estejam dentro da Terra ou fora da Terra, eu sei que nós temos outras dimensões na própria Terra e nos outros planetas também. Cada planeta tem as suas dimensões. Então, nós temos a primeira, a segunda dimensão e nós estamos na terceira. Então, o que aconteceu? Eles estavam fazendo lá na Atlântida um experimento, bom, né? Aí rompeu a dimensão inferior. Ela não foi para a quarta ou quinta dimensão, ela rompeu a dimensão inferior à terceira dimensão. Então o Merkaba era um Merkaba sintético, certo? Como ele rompeu essa proteção energética, porque as dimensões todos têm é como se fosse uma rede, né? Tem a sua proteção, tanto que tem portal para passar de uma dimensão para outra. Então, esse buraco, né? Esse rompimento, Terra, das dimensões inferiores, esse rompimento, esse buraco, né, que fez com que espíritos não estavam em forma física. Poderiam ter tido já vida física, mas esses inferiores eram espíritos. Então, eles eram inferiores, então eles passaram aqui para a terceira dimensão. Que na ocasião nem era a terceira, né? Ela estava melhor, era mais evoluída. Então passaram aqui para onde a gente está, né? Espíritos. Bom, aí o que acontece? O que aconteceu
continua acontecendo com certas pessoas. Quando, por exemplo, quando a pessoa tem pensamentos ruins, negativos, quando as pessoas vão para bares beber, não tomar uma bebidinha, mas ficar ali tomando um monte de garrafas de cerveja. Já tomou uma caipirinha, vai tomar a segunda, vai tomar a terceira, depois vai misturar com cerveja, talvez esse tipo de coisa. Pessoas que se bebem, se embebedam. Pessoas que são drogadas. Então, esses espíritos são inferiores e eles querem também sentir a mesma sensação. Então, eles ficam ali querendo entrar no corpo da pessoa. É porque muitos não têm conhecimento como fazer isso, mas se algum deles tivesse conhecimento, vai entrar na pessoa. Então, aí a gente fala, está com obsessor. Certo? Então, quando esses espíritos atravessaram o rompimento entre esta dimensão que habitamos e a inferior que eles estavam habitando, e eles viram as pessoas com corpo físico vivendo, eles tiveram o desejo de viver também na matéria. Né? Então, o que é que aconteceu? Milhares de espíritos desses entraram em milhares de seres da Atlântida. E aí, as pessoas tiveram que conviver com esses espíritos dentro delas. Ninguém sabia como tirar. Essa experiência que os marcianos, de vez em quando eu digo romano, sabe por quê? Que pelo meu raciocínio, pelo segmento da história do passado da Terra, eu creio que os romanos sejam descendentes dos marcianos, né? É por isso que às vezes eu me engano. Então, as pessoas ficaram sendo possuídas por esses seres inferiores. E essa experiência, esse rompimento que aconteceu, foi próximo onde hoje é o Triângulo das Bermudas, lá no mar. Né? Ali existiu terra. Ali existiu parte da Atlântida. Os Triângulo das Bermudas. Ali naquele local foi que aconteceu. No fundo, o Tote, essas informações que eu estou dando para vocês, eu esqueci de falar, é do Tote, né? Que a pessoa lá canalizou, hein? O Tote diz que no fundo do oceano ainda há uma construção, restos desse Merkaba, que está descontrolado. Quando um dos campos gira ao contrário, gera o desaparecimento dos veículos, né? Aéreo ou navios, barcos. E esses aviões que desaparecem no Triângulo das Bermudas e os barcos vão para outra dimensão. Os responsáveis dos países, eles não falam, não divulgam isso, porque eles acham que as pessoas não têm como entender isso. E aí vão ter que explicar muita coisa que eles também não querem que as pessoas saibam. Então isso fica em segredo, né? Então veja só, interessante.
Lá o resto do mercado, que está lá, eles viram, vamos dizer, eles viram para cá. Né? Para essa assim. Quando tem vários, quando um deles gira para cá, ó, aquele girou para cá, esse vai girar para cá. Aí é o caos. Quando ele cisma de girar ao contrário do outro, aí acontece isso. Quer dizer, eu imagino que se deva abrir um portal. Né? Abre-se um portal para outra dimensão e lá vai todo mundo. Agora, às vezes eu fico perguntando para mim mesma, será que eles ficam presos ali no portal? Será que eles vão para um outro lugar e vão viver a vida? Ou será que eles ficam eternamente presos ali? Eu falo isso porque teve uma ex-amiga que costumava ir para esses lugares onde dizem que aparece naves, né, OVNIs, e passagens que dá para o subsolo, etc, etc. Bom, então, eles passaram no lugar, tipo lá de estrada, sei lá, em que diz que desapareceu uma pessoa quando estavam... Contam para ela não assistiu isso. E diz que ainda se escuta os gritos da pessoa. Então a pessoa fica presa naquela dimensão, não morre o físico. É meio estranho isso, né? Não sei como pode uma coisa dessa, né? Aí eu também pergunto, será que essa gente vai sobreviver, que é levada para outro lugar, ou será que fica presa? E ficando presa entre uma dimensão e outra, será que irá sobreviver até que alguém descubra esse ser, peça ajuda, ou esse ser, se for evoluído, ajuda essa pessoa a atravessar um portal, né? Não sei. Caso que às vezes eu penso nisso. O Totti diz que existe certos extraterrestres tentando solucionar o problema desse mercado. Diz que até hoje, até a data em que havia dadas as informações, né? Que não conseguiram ainda solucionar o problema com todo o conhecimento que esses extraterrestres têm. Então, quando houve essa obsessão, os obsessores entraram nos corpos humanos, os mestres ascensionados, deixa eu ver aqui, daquela época, né? Não tiveram, vamos dizer, a sabedoria para resolver o problema. Então, como eles não faziam tudo, não resolviam o problema, ou seja, retirar esses obsessores dos antigos habitantes da Atlântida, então começaram a rezar. Rezaram. E, como eles tinham um certo conhecimento, invocaram níveis superiores da consciência, incluindo também o comando galáctico. O problema foi revisto lá pelo comando galáctico e pelos outros seres. Isso já havia acontecido antes noutros planetas. Buscaram uma solução para curar, né, toda a Terra. Uma solução que voltasse ao amor e respeito ao próximo. Tínhamos que ter a consciência crística, que é a consciência que nós estamos agora, gente. A consciência crística, que nós temos uma rede também magnética crística
além da rede do próprio planeta Terra. E essa rede ela foi feita pelos mestres lá para que, depois de um certo tempo, a gente conseguisse alcançar essa rede crística, porque nosso cérebro está ligado. Então, nós estamos já preparados para isso, e muita gente já despertou, e muita gente, enfim, embora nós estejamos numa época de muita violência e muita preocupação sobre a nossa saúde, mas é dual, né? Por um lado, estamos já com a nossa consciência crística, e por outro lado, tem esses acontecimentos porque outras pessoas também não despertaram ainda, né? Então, tínhamos que ter a consciência crística e era preciso recuperar a imortalidade consciente. A imortalidade consciente não é aquele tipo de imortalidade que muitos daquela época conseguiram, a imortalidade física. Estou falando a imortalidade e saber que nosso espírito é imortal, que nós, após sair desse corpo físico, nós teremos uma outra vida. Sempre vamos para um certo lugar. Outros ficam presos na Terra porque não são evoluídos, outros vão para o umbral, outros vão para lugares piores que o umbral, outros vão para planetas primitivos, enfim, depende da evolução da pessoa. Então, eles fizeram um experimento galáctico que mostraria as instruções aos mestres ascensos. Foi feita uma outra rede planetária, etérica, que envolve o planeta e guarda a consciência de cada espécie da vida. Então, é isso que eu falei há pouco. Então, essa rede planetária, que é a rede crística, foi autorizada pelo Comando Galáctico, que são os chefões do universo. E nosso cérebro ligado a ela. E quando uma pessoa começa a despertar, essa rede crística vai ajudá-la a seguir o caminho da luz, certo? A Terra possui um componente eletromagnético ligado com esta terceira dimensão e outra supradimensional. É que a minha letra é difícil de entender, das minhas anotações que eu faço. A minha letra é difícil. Mas eu encontrei uma médica também, eu fui me consultar, uma ortopedista, e ela foi ver a fichinha da consulta anterior que eu tinha estado lá. Aí ela fica lá toda a vida, olha para mim, é que eu não entendo a minha própria letra, ela disse para mim. E eu, às vezes, também não entendo a minha letra, é impressionante. Cada vez mais ligada às outras dimensões. Então, vou até repetir, a Terra possui um componente eletromagnético ligado com esta terceira dimensão e outra supradimensional, e cada uma ligada a outras dimensões. As outras dimensões. Não somos um, nós somos ligados uns aos outros. Tudo é ligado no universo, tá? É só para lembrar. Por isso que se diz que tudo é um. Tudo está ligado. A gente fala, eu sou um, porque está tudo ligado. E começa lá na fonte de luz do Criador. Cada rede tem uma geometria diferente, única. Portanto, uma rede pode ter o quê?
nós temos, por exemplo, duas redes no planeta Terra. Aqui é Terra. Terra. E aqui temos uma rede que pode ser não, ela é assim. E outra, não vou fazer tudo, né? E outra aqui, pode até a crística, certamente tem essa geometria sagrada, certamente. Então, esta rede que pertence à Terra tem uma forma, mas ela tem uma outra rede, tem uma forma diferente, uma é diferente da outra. E cada planeta tem uma rede diferente da Terra. Saturno é diferente de Netuno, é diferente da Terra, é diferente de Marte, todos são diferentes. Eu coloquei o coração porque eu acho que deve ser. Agora, a Terra, a rede antiga, vamos dizer, do planeta Terra, ela é masculina. Ela não tem essas formas. Aliás, até errei aqui. Ela não tem essas formas geométricas da criação. Essas formas femininas é da criação. Essas formas, embora também sejam sagradas, elas são masculinas, mas elas não criam, elas são o que são. E as formas geométricas, redondas, em curva, todas assim, elas criam. Já repararam que os planetas são redondos? Porque a Terra cria, né? A Terra tem a sua própria consciência e ela também atua na criação. Por quê? Você hoje tem espécies diferentes de vários pássaros, de vários bichinhos que andam no solo da Terra, né? Tudo está ligado. A gente não tem essa capacidade de ver, mas se a gente olhasse, a gente veria os fios. Por exemplo, eu veria os meus fios de luz ligados aí, alguma coisa, né? A mãe, a mulher, eu acredito que isso acontece somente nas mães que amam seus filhos, porque as que não amam, eu acho que não sente. Pode os filhos estarem ligados, mas ela não vai sentir. Então, a mulher, né? Aqui é o útero da mulher, pronto. Aqui os seios da mulher, pronto. Então a mulher tem seu filho, etc. Aí o filho foi lá para os Estados Unidos. O filho está aqui. Já é homem, então ele está lá bem longe. Há um fio magnético de luz que está ligado ao filho. Bom, onde é que vai caber, se é na mente, a coisa eu não sei. Isso eu não sei, tá, gente? Ou se eu li, esqueci. Eu sei que a mulher está ligada. Então, por isso que há casos em que a mãe fala assim, aconteceu alguma coisa com meu filho. Porque ela ama os filhos e esse cordão, ele não estagnou, ele não se perdeu, ele continua fluindo com a energia, né? Fluindo aqueles átomos, né? Girando. Agora, a mãe que joga seu filho fora, recém-nascido, a mãe que não quer saber, dá o filho para outra criar, acho que é meio difícil, né? Ela sentir essas coisas. Eu acho que só acontece às mães que amam seus filhos. Mas de sentir, porque a ligação terá essa ligação.
os pais não têm ligação. O homem não tem essa ligação com os filhos, seja filho homem ou seja mulher. Somente a mãe. Bom, acho que eu expliquei direito. Essa rede que foi feita, que eu acabei de dizer, que o Comando Galáctico, né, permitiu fazer através da rede, ela já existia na época da Atlântida. Mas ela foi danificada, né, pelos marcianos. Muito bem. E a rede foi feita sinteticamente, mas viva. Então, eu estou a dar um exemplo. Por exemplo, você tem um cristal. Tem algum cristal aqui? Não. Ah, tem sim. Tem um grandão aqui. E vocês sabem o que é um cristal, né? Pesado, pesado. Um cristal sintético pode ser feito de uma célula viva. Por exemplo, eu quero fazer um cristal sintético. Esse cristal é vivo. Ele foi tirado lá das rochas no subsolo da Terra, que estão destruindo os cristais. Esses cristais é necessário para harmonizar a Terra. Vão lá, destroem tudo, tiram tudo, para as pessoas levar para casa e nem utilizar. Leva para casa para botar, mas não utiliza. Isso aqui é para utilizar. Eu curei uma dor, nem toda a dor conseguimos curar com cristal. Cristal que não estava programado, não. Eu coloquei, era um cristal que aqui dentro tinha fios dourados, fios assim, todos entrelaçados, dourado. Infelizmente eu quebrei a pedra, né? Mas ela dá para usar. Ela se partiu em duas, deixei cair. Aqui o piso não é madeira, né? É mosaico. Então, você coloca no lugar, deixa bastante tempo. Se você tiver o corpo muito quente, quando você tem uma dor, por exemplo, no meu joelho, a dor vai ficando pior e vai começando a aquecer, não sei porquê. Você coloca um cristal, não vai colocar um cristal desse tamanho, porque a gente não aguenta o peso. Ele é muito pesado, estou aqui, mas é pesado. Então, você coloca um cristal menor ali, amarra, né, com alguma coisa para o cristal não cair, e fica ali, 20, 1 hora, 2 horas. O cristal começa a ficar quente, ele capta a energia, o excesso de energia, aquela energia que está fazendo com que aquele local doa mais, fica doendo mais. Aí você pega no cristal, coloca assim, separado lá no lugar limpinho e ele vai esfriando. Ou quando você acha que a tua energia não está boa, está precisando de energia, segura o cristal na mão. Fica lá vendo a televisão com o cristal na mão, uma meia hora, 1 hora, que aí você vai também se sentir bem, tá? Nada de colocar cristal no sol nem na lua, que besteira é essa? O cristal, para ser limpo, ele precisa ser colocado numa água mineral não gasosa, não gelada. E a água por exemplo, esse cristal é desse tamanho, então você vai botar o dobro da água, vai botar ela aqui e deixa lá. Pode deixar até o dia seguinte. Fica limpinho. Lindo, fica lindo. Esse aqui está precisando, porque aqui, né, vem poeira lá de fora. Eu tenho um outro aqui também. Eu tenho esses cristais porque houve uma época que eu arrematei os cristais para vender, mas eu comecei a ficar com problema e só levava os pequenininhos. Eu acabei ficando com muitos cristais por aqui porque não consegui vender. Aqui, esse outro. Esses cristais são bons, eu coloco aqui porque ele é bom para... Tem a turmalina, isso aqui é turmalina, então é bom para negatividade, para tirar a negatividade. Atrai para ele, né? Não vem para a gente. Ele atua como o carvão na água.
Bom, então eu estava... mas eu não cheguei a explicar. Deixa eu... Então, se quiser fazer um cristal sintético, porque este é vivo, então o que eles fazem lá? Eles tiram um pedaço vivo aqui do cristal e daqui deste pedacinho ele vai fazer um cristal sintético. Mas um cristal sintético parece que é vivo que ele fala, né? É feito de uma célula viva de um cristal vivo, quer dizer, uma célula dele de um cristal vivo. Mas é sintético. Mas de qualquer maneira, é mais ou menos como eles fazem aí, um seres metade máquina, metade biológico, né? Então seria esse cristal, podemos fazer essa comparação. Um cristal sintético foi feito do cristal vivo, então ele é assim, ele tem alguma vida, ele tem vida também, não como o outro, né? Só que ele tem vida para fazer aquilo que foi determinado, né? É diferente do que esses que estão livres, né? Livres, e a gente é que vai fazer o que quiser com os cristais vivos. Vai fazer, porque eles trabalham por eles mesmos, eles têm vida, têm consciência, têm vida. Então, aquilo que eu falei, mas eu faço o que eu quiser com o cristal, como? Bom, eu quero colocar esse cristal na minha mão porque eu quero que ele tire que ele me dê energia, que eu estou fraquinha hoje. Bom, aí o outro diz, não, eu vou colocar aqui que eu preciso melhorar dessa dor. Aí eu coloco lá, aí ele tem consciência, faz. Bom, então o Comando Galáctico deu autorização para fazer a rede. E quem é que fez a rede? Essa nova rede foi Tote, Ra e Araragat. Os três mestres construíram a rede e ela foi iniciada no Egito. O ponto inicial, Egito. Em 1960, um determinado governo descobriu, aliás foram dois, eu não vou dizer quem foi, descobriram essa rede, que eles podem não gostar, então não vou dizer o nome, né? Eles descobriram essa rede que foi construída por esses três mestres aí. E essa rede, ela está mais ou menos, as duas redes, né, a anterior e a coisa, elas estão acima, aqui está o planeta Terra, então ela já está acima. 100 quilômetros. 100 quilômetros é muita coisa, mas também não é tanto assim. Seria o quê? Mais ou menos ali onde está. Eu acho que seria mais ou menos ali. Uma distância mais ou menos assim. Interessante, né? Como a energia, né, vem. Muito bem. Vou pegar outra anotação aqui. Então, a nossa rede aqui, como eu disse, que é masculina, ela é formada de triângulos e quadrados, que é uma rede masculina. A outra é a rede da consciência crística, que o Tote, o Ra e o Araragat fizeram com a permissão do Comando Galáctico. Então, nós temos o primeiro nível, o segundo nível, 3 redes ativas. O Todd diz que nós temos 3 redes ativas. Mas houve uma época que havia mais redes. Então, para vocês entenderem, o primeiro nível da rede, a primeira rede, primeiro nível,
pertence aos aborígenes. Então, veja bem, a maneira deles se portarem, a maneira deles ser, tem a ver com... Eles são do primeiro nível e tem a ver com a primeira rede. O segundo nível somos nós. Que só como a nossa evolução ainda é péssima, é muito primitiva, porque nós estamos no segundo nível. E agora, o terceiro nível que, embora ela já esteja atuando, mas não somos todos que estamos no terceiro nível da rede, certo? No nível de rede, que é a crística. Muitos já despertaram, porque essa rede foi feita para isso mesmo também. E vamos seguindo em frente, né? Agora, uma coisa que isso aqui que eu vou falar não foi o Todd que disse, mas o cara que recebeu as informações do Todd, então ele faz um comentário, faz uma informação, um comentário, mas isso aqui não é do Todd não, é do escritor lá, tá? Que fala o seguinte: na Segunda Guerra Mundial, espalharam bases nos lugares onde há os pontos nodais. O que são os pontos nodais? Para quem ainda não sabe. Então, eu tenho uma rede aqui. Então, elas são ligadas, né? Isso. Ó. Os pontos nodais. Se eu tivesse uma rede pescador aqui, eu ia mostrar. A rede de pescador, não tem umas coisas... Vocês veem, aquilo seria os pontos nodais. Vamos dizer, ali do ponto nodal, ele sai outra. Aqui, ela continua a rede magnética. Então, aqui teria um outro ponto para fazer a rede toda, né? Certo? Eu estou olhando para ver se... eu vou mostrar uma coisa aqui. É porque às vezes a pessoa não entende, porque não tem base de outro conhecimento, e aí fica difícil entender. Ninguém tem o direito, que eu fui chamada em criança de muito burra, ninguém tem o direito de chamar o outro de burro, porque depende do conhecimento que a pessoa adquire, da oportunidade até de ter o conhecimento para que ela possa entender outras coisas, para que ela possa entender mais além. Então eu procuro explicar de outras maneiras para ver se... Então, estão vendo essa cestinha aqui? Essa cestinha, ela tem uma ligação dessa com essa. Então, aqui é o ponto nodal, ó, certo? Aqui, não dá para ver muito bem a coisa, mas aqui tem até uns negocinhos, é o ponto nodal que liga uma à outra. É o que acontece na rede magnética, qualquer rede magnética dos planetas. Então, voltando a falar, na Segunda Guerra Mundial, espalharam bases nos lugares onde há os pontos nodais, que fazem as ligações da rede. E onde faz a ligação da rede, há as espirais, tá? Cada ponto tem uma espiral de luz, né? Estuda em luz, ó. Aqui tem uma espiral, aqui no ponto nodal tem outra espiral,
aqui no outro ponto nodal, aqui tem outra. Os pontos nodais, mas tem as espirais que ficam girando. Essas espirais saem desses pontos. Agora, ele comenta isso porque ele disse, o motivo não se sabe. Por que eles foram justamente colocar as bases nesses lugares onde eles descobriram que tem os pontos nodais da rede magnética? Alguma coisa tem. Então, vou dar a minha opinião. Creio que ali, como possivelmente tem mais energia, talvez eles achassem que aqueles pelotões, né, de soldados receberia mais energia e que venceriam na guerra, né? Ou, com outros conhecimentos, utilizariam essa energia para fazer algo mais, não sei. Agora, o Todt diz que a rede, essa nova rede, ela foi construída no antigo eixo da antiga rede. Quer dizer, existia um eixo, né? Sei que começou no Egito. Então, ali começou a nova rede, novamente. O eixo da antiga rede se estendia para fora da Terra. O momento foi na precessão dos equinócios, tendo à frente 12 mil anos. 12. Deixa eu ver minha dicção. Minha dicção não é mais a mesma, então 12 mil anos para concluir a rede para chegar ao século XX. Então, quando eles começaram a construir a rede, eles já sabiam que isso ia demorar 12 mil anos para que a rede ficasse pronta no século XX, que aí começou já preparadinha para as pessoas começar a despertar aí, os que seguem a luz do Criador, né? Ali no Egito, o que é hoje ali, perto da Gizé, daquela grande pirâmide de Gizé, o que é hoje não era o que era antigamente. Antigamente, ali, naquela época, que começou a ser construída a nova rede, havia uma floresta tropical próxima a Gizé. Foi lá o início da nova construção da rede, né? Foi aberta uma cova no centro do eixo do vértice. Veja bem, o eixo da antiga rede magnética, e ali tem um vórtice que fica girando. Então foi aberta uma cova ali. A cova teve a profundidade de 2 quilômetros. Esses três seres, o Hal, Todt e o Ararabogati, eles eram de sexta dimensão. A evolução deles era de sexta dimensão. E o que pensasse acontecia. Quer dizer, eles não precisavam, vamos dizer, buscar trabalhadores para cavar esses 2 quilômetros de profundidade. Ele pensava,
eles pensavam, né? Quero que se abra uma cova ali, É parecido aquele Abre-te Sésamo, uma historinha que tem de criança. Tudo isso é baseado nas coisas antigas. Quer dizer, eles pensavam, desejavam e, naturalmente, usavam a energia do Criador, que é, muitos chamam de luz astral, outros chamam de partículas. Tem vários nomes, né? Então, fizeram os procedimentos, né, que tinha que ser feito, e após ter realizado, iniciaram a construção da Grande Pirâmide. Depois de fazer isso tudo, então foi feita a Grande Pirâmide. Essa importante pirâmide que tem lá no Egito. Tote construiu a Grande Pirâmide através do pensamento. Então, aquelas pedras são colocadas, aquilo tudo foi feito através da mente e da vontade. Aí, quando essa Grande Pirâmide acabou de ser construída, eles fizeram mais duas. Tote diz que as duas principais linhas energéticas da rede crística cruzavam em 83 mil lugares sobre a superfície da Terra. A dimensão acima da Terra, que eles chamam de quadridimensão, que é a quarta dimensão, né? Eles construíram uma rede sobre todo o planeta e unindo aos nódulos dessa matriz de energia. Então, eles também fizeram a ligação com a quarta, né? Tudo foi feito na proporção áurea e nas espirais de Fibonacci. A proporção áurea, vamos dizer, isso é matemática. Aí vocês encontram isso aí na internet para saber o valor da medida da proporção áurea e das espirais de Fibonacci. Vocês encontram isso aí. Eu sou um zero em matemática, sempre fui. Não posso nem estar explicando essas coisas, porque realmente eu sempre usei mais o direito. Então, tudo foi feito na proporção áurea e espirais de Fibonacci, e todas matematicamente iam de encontro àquele porto original no Egito. Agora eu vou dar alguns lugares, porque eram 83 lugares, né? 83 mil lugares. Mas o que ficou mais assim na mente, onde os lugares sagrados são sagrados porque passa a rede magnética crística, que estão unidos à rede, é o Machu Picchu, no Peru, Stonehenge, Zagoá, sei lá esse nome, mas construídos em épocas diferentes, não foi porque foram 12 mil anos, né? Polo Norte da rede, o Polo Norte da rede fica na região egípcia. E esse polo é o positivo. Olha, gente, esse polo da rede magnética não tem nada a ver com os polos da Terra. Isso aqui é da rede magnética. Eu creio que não tem nada a ver, né?
Então vamos lá. O polo norte da rede magnética crística fica na região egípcia. Ela é positiva e masculina. No polo sul da rede, fica no Pacífico Sul, em uma ilhota da Tailândia, denominada Mooreia, a qual tem o formato de um coração. Eu já vi na internet aqui, mas não sabia que isso aí era na Tailândia e que era denominada Mooreia. Eu já vi na internet, colocaram uma vez também no Facebook, uma ilha que tem o formato de coração. E ali está uma das ligações da rede crística, da ilhota de Tailândia, denominada Mooreia. E ali é o polo negativo da rede. E o polo negativo é o feminino da rede. Tá? E aí eu termino isso, termino essa parte. Ainda temos muito o que saber. É interessante, né? Eu acho que isso tudo ajuda muito a gente a entender as coisas, ajuda até na nossa evolução, porque aí nós começamos a entender esse manejo, né? Manejamento. E veja bem, essa informação dos seres que obsidiaram os Atlantes, que entraram nos corpos deles, entraram mesmo no espírito, né? Então eles ficaram com a personalidade deles próprios e do espírito, um conflito. E muita gente que não acredita que lá, quando nos centros espíritas dizem que está com obsessor, está com um espírito obsessor, aí está a prova. Eu lembro que eu li que o Todd falou, eu não anotei, mas eu lembro que diz que até nos dias de hoje, e tem muita gente ainda que está vivendo com espíritos inferiores dentro de si daquela época, da Atlântida, da época dos marcianos. Um detalhe que eu acho que os romanos são descendentes dos marcianos, devido até a eles honrarem o deus Marte, porque esqueceram que Marte não era um deus, era o planeta que eles tinham habitado. Eles fugiram por causa que eles já sabiam que ia ser destruído, né, o planeta pelos reptilianos que tinham ameaçado, eles já sabiam. Então eles fugiram para cá. Vieram sem autorização. Eles invadiram isso aqui. E aquele detalhe que eu já falei, que eu não sei se eles têm reptilianos, ou se eles seriam reptilianos, porque Marte também tinha reptilianos, que eles invadiram lá. Eles invadem tudo que é planeta. Alguns conseguem que eles não fiquem, outros não conseguem, né? E não sei se eles... Então, os romanos, eles eram muito ruins. Alguns filmes mostram, quando eles cismavam lá por qualquer coisa, matavam um monte de gente, mas tinha uma maneira em que eles matavam as pessoas vivas, matavam vivas, morriam vivas. Era a cruz, e botavam elas lá na cruz, ficavam ali, ao tempo, ao sol, à chuva, ao vento. Pássaros, naturalmente, que pássaros iam picar elas ainda, que começavam a definhar, né? Aí os pássaros conseguem, e águias conseguem captar que aquela pessoa está morrendo, e não morreu, mas já está morrendo, ele vai lá e... Que maldade, né? E aqueles objetos que eles tinham para bater nas pessoas eram umas bolas, olha só. Era uma coisa parecida com Hercóbulos, o planeta Hercóbulos. Era uma bola de metal com isso assim, em toda a volta.
em toda a volta. Uma haste flexível e eles pá nas costas do prisioneiro. Mas tinham outros materiais, não era só aquilo, tinham outras coisas, né? Agora vocês vejam a semelhança de outros objetos que eles tinham para torturar as pessoas, a semelhança da época da futura Igreja Católica e os sacerdotes que faziam também com aquelas pessoas que não andavam como eles queriam, né? E que eles consideravam os paranormais bruxos e tal. A tortura, eles também usavam coisas até semelhantes aos romanos, até pior, né? Para martirizar as pessoas. Possivelmente, essa gente seriam... Porque, veja bem, romanos depois já vão morrendo, vai nascendo outros, mas é o espírito deles. E aí já tem outra raça ali. E aquela outra raça morre, mas era o espírito deles ainda. Pois todos eles ficaram presos aqui na Terra porque eles não tinham evolução, né? Para ir para um bom lugar. E hoje a gente sabe que tem umbral, mas quando a pessoa também é tão ruim, então, que às vezes ela fica presa mesmo aqui e não vai nem para o umbral. Então, eu analisando, estudando as sequências, então me parece que os romanos seriam os marcianos, numa outra raça, né? Já renasceram como romanos. Os romanos invadiram toda a Europa. Em Portugal existe numa cidade do interior a Estrada Romana. Veja só, a Estrada Romana. E a construção dos passos, fizeram um calvário lá em cima, e os passos que o Cristo andou, dizem que ele levou a cruz, então fizeram lá também, e coloca lá a cruz como se fosse a cruz lá do Cristo. Ali tem a maioria dos guerreiros romanos, eles me aparecem, né, nos filmes, porque eles vão buscar, o pessoal que faz os filmes, eles vão buscar conhecimento, né? Então eles são muito atarracados assim, baixinhos, fortes. Por acaso nessa região também tem uns homens assim, sabe, muito baixos, meio fortes assim. Outros não, mas a maioria. Então a gente fica assim, analisando e a maneira de ser. E ali, naquela parte do continente da Europa, também teve muito seres serpentes, draconianos, possivelmente reptilianos também, né? Então, eu conheci uma mulher que a minha falecida tia dizia que ela tinha olhos de mocho. Hoje, com o conhecimento que eu tenho, eu acho que não eram olhos de mocho, eram olhos de serpente, sinceramente. E aquilo me incomodava. E ela era uma pessoa fria. Era uma pessoa sem amor. A gente já começa a analisar, isso não é julgar, a gente está vendo, isso aí não é nada de julgamento, está vendo. As pessoas confundem muito quando a gente fala, se você sabe, se você consegue ver a verdade, não é julgar. Né? Julgar é o seguinte, vamos até falar o que é julgar.
Puxa, tirei o negócio errado aqui, só um instante. Por exemplo, você conhece um vizinho e essa vizinha, uma mulher vizinha, e ela sai toda noite. Vocês assim, ah lá. E a mulher é piranha. Ah lá, toda noite ela vai com uns e com outros. Ela está julgando a pessoa. Ela nem sabe por que a pessoa. Como você pode julgar uma pessoa se ela, né? Por exemplo, um vizinho está com a janela aberta e aí você olha ele fazer isto, por exemplo. Toda aquela hora, ele faz, de vez em quando ele vai e faz aquilo. Aí a pessoa lá que está na janela diz assim, e aquele cara que mora ali é maluco, hein? Olha, avisa a fulana para não se dar com ele não, que ele é maluco, está julgando. E o homem está lá fazendo isso porque ele tem que fazer aquele exercício para o olho. Quando vocês tiverem que fazer alguma coisa, fecha a janela, porque é bravo, né? A experiência que eu tenho é bravo o negócio. Então, esse é o exemplo de julgar. Agora você vê a pessoa se portar de uma determinada maneira, então você tem que saber os porquês, por que ela se porta assim, por que ela falou aquilo, por que ela é diferente das outras pessoas, por que sempre acontece isso aqui. Saber o porquê. Aí depois você pode ter a certeza, era assim, por isso é assim. Não é julgar, você já está sabendo, tá? Então, muita gente acha que, tá falando isso, está julgando. Não é assim também. Se a pessoa não tiver esse discernimento, vai deixar muito à vontade as coisas, então ela não vai distinguir o bem do mal. Se eu disser fulano é um 7-1. Não vale nada. Mas eu estou sabendo por que eu estou dizendo aquilo. Aí vem o outro, você está julgando ele. Gente, tem que ter discernimento. Você tem olhos e ouvido para ver e tem inteligência para raciocinar, né? Então, esse fanatismo muito espírita é assim, a gente não pode falar nada. Não pode falar nada, tá julgando. Não é assim também. Então, eu já dei uns exemplos muito fáceis de distinguir julgamento. Um julgamento que você vai logo falando que a fulana é assim, fulano é assim. Mesmo, às vezes eu fico pensando nos políticos, todo mundo fala, os políticos são isso, são aquilo. Às vezes, eles têm que agir daquela maneira porque a gente não sabe o porquê que ele está agindo daquela maneira. O que está ali, aquela rede, né, aquela ligação entre uns e outros e ali, porque se ele quiser fazer uma outra coisa, não vai poder por isso e por aquilo, tá? Às vezes até entra com boa vontade, mas não consegue fazer. Então, é lutar pelo que a gente acha certo, aí, mas sem julgar também o político, tá? Mas lutar pelo que, e mostrar isso aí que vocês estão fazendo está errado e tal, e isso assim, certo? Então as pessoas têm que ter cuidado com isso. Pois então olha, finalizo aqui o vídeo 55, paz e luz a todos e vamos para o próximo vídeo. Tchau!